Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Eu agradeço a oportunidade que Deus está me confiando, a mais uma vez, poder estar juntos, estudando esta obra que traz para mim grandes reflexões e um grande conhecimento. De coração, eu espero que este estudo esteja também levando a você um pouco do conhecimento transmitido por Emmanuel. Eu relembro que o estudo é imperfeito, porque eu sou imperfeito, e naturalmente a minha interpretação está sujeita também ao progresso. Talvez se eu pegar esse mesmo texto daqui a 10 anos e interpretá-lo, estarei com uma outra cabeça e com uma outra visão. Eu agradeço pela sua paciência para comigo e para com as minhas imperfeições. Rogo aos bons espíritos que sempre estão conosco, intuindo-me e intuindo a todos que nos acompanham, e que possamos ter um programa fidedigno, fiel, condizente com o que Emmanuel nos transmite, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Quem quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp do programa é 19 997 78 2794. Interaja. Quem quiser conhecer este e outros estudos comigo e com outros nobres companheiros, na TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube, você encontrará centenas, milhares de vídeos à sua disposição. E faça um pedido de coração. Se inscreva no canal, habilite as notificações, youtube.com/TV A Caminho da Luz. No dia de hoje, nós encerraremos o capítulo 17º, a Idade Medieval. No primeiro bloco, neste momento, nós veremos o feudalismo. E no segundo, nós veremos razões do feudalismo. E nós veremos no vídeo que vem o início do capítulo 18º, os abusos do poder religioso. Então nós vamos lendo o parágrafo e interpretando aquele parágrafo. O feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da história em como retrocesso de toda a civilização. A Idade Média, seja a Alta Idade Média, seja a Baixa Idade Média, ela passou por um período de muita dificuldade. Em especial, nós estamos agora falando naquele período obscuro da Idade Média, seja o sistema feudal, em que eram regiões moradas e ali dentro tinha um senhor feudal e a sua coletividade, a sua corte, e a grande maioria não tinha direito a nada, vivia a troco de uma casa e de comida. Foi um período negro na história, foi um período de massacre humano, foi um período em que a religião cristã não ajudou em nada, pelo contrário, emplacou todo o seu ódio contra aqueles que tinham menos. A igreja era a grande senhora daquela época, o que não pertencia ao senhor feudal, pertencia à igreja. Ela também abusou muito em nome de Deus, criando dogmas, perseguições gratuitas, como veremos, por exemplo, nesse período nascer a busca pela cidade prometida, pela cidade dos profetas, que era Jerusalém.
Então nós vimos aquelas campanhas de invasão, aquelas campanhas que tinham o intuito de ir e levavam legiões e legiões de homens e matava-se, perseguia-se em nome de Deus. Quando não, tivemos também as guerras santas, que muitas vezes colocava-se crianças indefesas na primeira linha de batalha e ali um homem degradeava em outro em nome de Deus. Uma guerra santa. Por aí nós vemos a incongruência do passado que nós tivemos. Tivemos também o Santo Ofício, a Inquisição, um período triste, deplorável da história, em que em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Igreja, perseguia, torturava, confiscava e matava aqueles que pensassem diferente dos preceitos da Igreja. Então os inquisidores, há inquisidores que têm na sua conta 10.000 mortes, 8.000 mortes, 5.000 mortes. Nós não estamos falando de uma dúzia de encarnados, nós estamos falando de milhares. Muitas vezes a gente pode falar assim, mas 10.000 mortes? Só que eu não posso ter a cabeça, hoje temos 8 bilhões de encarnados. Quantos encarnados tinha no século IX? No século X? Na época de Kardec, nós tínhamos 1 bilhão de encarnados aproximadamente. Nós estamos falando do século XIX. E no século XI? No século XII? Então 10.000 pessoas mortas por um inquisidor? Como Tomás Torquemada, o inquisidor espanhol? É um número enorme. É um número grande. E nós não podemos comparar a Espanha daquela época com o Brasil, que é um país continental. O que é 10.000 pessoas no Brasil? Não é nada hoje. Mas o que é 10.000 pessoas na Espanha daquela época? Muita coisa. Então, a Inquisição foi um período dos mais tristes que nós tivemos na Igreja, no cristianismo. Então nós precisamos meditar que o que Emmanuel está perguntando é por que nós retrocedemos? Nós tivemos a cultura e a intelectualidade ateniense, nós tivemos a família crescendo em importância na época do Império Romano, antigo, o que levou a de repente nós entrarmos num período de escuridão. Então a Idade Média teve esse período triste e depois teve aquele período também em que abriu para o comércio, o feudalismo perdeu a sua importância, começou o livre comércio, começou a ter espaço para as nações, a Igreja, apesar de manter o seu poderio, já começou a ser vista com outros olhos. Então o que Emmanuel mostra para nós é uma pergunta que fica no ar. O que culminou com o feudalismo? E ele encerra esse tópico dizendo no segundo parágrafo: toda unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu, dispondo-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades.
Então, nesse primeiro bloco do programa de hoje, nós vimos sobre o feudalismo. E daqui a pouco nós veremos as razões do feudalismo. Então, Emmanuel aqui nos mostra que foi um momento em que, individualmente falando, foi cortado todos os direitos, as prerrogativas. Naquela época, cada senhor feudal fazia suas leis. Se era uma pessoa boa e justa, era bom e justo o seu regime. Se era um tirano, matava-se, morria-se por qualquer coisa. A vida humana naquele momento não valia nada, ninguém podia fazer nada. Quem tinha poder, quem não tinha poder, não tinha para onde correr. Quando você estava no território do senhor feudal, você era mais um número, um a mais, um a menos. Não ia fazer falta nenhuma para aquele regime político. E não durou 100, 200 anos, durou 500 anos aproximadamente. Foi um período de muita dificuldade. E esses senhores feudais juntaram para si e para aquela coletividade dívidas kármicas. Dívidas estas que, através da lei de causa e efeito, até hoje tem muitas pessoas ressarcindo com as inúmeras dívidas morais que assumiu com pessoas variadas. Então, às vezes nós olhamos o passado e perguntamos assim, eu sofro, onde nasceu o meu sofrimento? Às vezes é bom a gente nem saber onde nasceu o sofrimento. Às vezes é bom a gente nem recuar para esse tempo que Emmanuel está nos falando, porque se hoje trazemos conosco, às vezes, esse orgulho, essa forma de agir, imagina se nós rememorássemos quem fomos naquele período. Eu, particularmente, eu não tenho curiosidade de saber quem eu fui e o que eu fiz naquele pretérito distante, porque eu sei que boa coisa não foi. Então, há um ditado que nos afirma, quem procura acha, deixa o passado lá, vamos aproveitar o presente, vamos bendizer a Deus pelas dificuldades de hoje e procurarmos recompor com o maior número de pessoas que estejam em nossas condições para recompormos. Vamos aproveitar nossa existência para ver se minimamente nós conseguimos recuperar um pouquinho do que fizemos numa época como esta. Não saiam daí não, o nosso vídeo terá continuidade, o nosso programa terá continuidade e Emmanuel deixou para encerrar o capítulo 17º um título curioso, As Razões do Feudalismo. Então nós vamos ver com Emmanuel, em aproximadamente 2 parágrafos, o que nos levou a passarmos este momento difícil. Vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, programa este que está nesta temporada estudando o livro A Caminho da Luz, da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. Vimos há pouco o feudalismo e agora veremos as razões do feudalismo, quando Emmanuel nos fala. Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo plano invisível, como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente. Mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu, então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato da natureza. Só o feudalismo podia realizar essa obra, e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais.
onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. Então, o que nós podemos tirar de conclusões partindo do que Emmanuel nos diz? Que naquele momento, depois de Carlos Magno ter vindo, ter trabalhado, no vídeo passado nós vimos um pouquinho sobre ele, depois dele ter, durante 46 anos, exercido um papel de direção do Império Romano, foi uma pessoa justa, equilibrada, centrada, moderada. Quando ele retorna ao plano espiritual, as pessoas que ficaram no seu lugar não deram conta de ver o trabalho daquele visionário da moralidade. E aí começou novamente a descambar para um caminho perigoso. O que a espiritualidade viu naquele momento que poderia funcionar? Convidar as pessoas ao campo, fechando essas pessoas num sistema feudal, já que era toda murada e ali dentro havia aquele princípio, conforme o senhor feudal imaginava. As pessoas ali, em experiências ásperas, Emmanuel mesmo deixa isso muito bem claro, em experiências difíceis, penosas, desenvolveriam o amor pela terra, já que o trabalho seria, na sua grande maioria, um trabalho agrícola, então fomentou nas pessoas o amor pelo cultivo da terra, pela natureza, convidou as pessoas a ver naqueles senhores o entendimento da obrigação, mesmo que a força e as duras penas. E é importante nós compreendermos a lei de causa e efeito, porque aquele que abusou no poder veio numa outra oportunidade como escravo. Aquele que foi senhor não foi a vida toda senhor. E aquele que trabalhou humilde no campo, foi explorado, apanhou, foi judiado, e não foi a vida inteira aquilo. Todas as existências foi aquilo, não. Isso é uma visão simplória de quem não conhece a lei da reencarnação. Então a vida dá muitas voltas, ou as existências dão muitas voltas. Então aqueles que teve o poder, não aproveitou, abusou, tirou proveito, prejudicou muitas pessoas, veio numa próxima ou veio em próximas acertando com aqueles mesmos que eles haviam sido desonestos. É através deste princípio que Emmanuel evoca no estudo de hoje que me faz ver a beleza de Deus, a justiça do nosso Criador. Nós estamos estudando, quando eu falo nós é porque não sou sozinho, é eu e o meu pai, Sérgio Vilar. Nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, que muito provavelmente irá no final deste ano no ar da TV A Caminho da Luz. Esse estudo, ele mostra para nós a lei da reencarnação. Ele fala de personagens no pretérito, colhendo no hoje o que fomentaram no ontem. Então a adúltera de ontem padece as dificuldades do lar de hoje. Aquele que abusou e se suicidou padece as dificuldades do corpo físico no agora. Aquele que foi injusto, aquele que prejudicou, nasce novamente sendo o perseguido de agora. Então aquele livro, eu convido a todos a estudarem conosco quando estiver no ar. Esse livro, ele mostra para nós o passado, o presente. O presente, um reflexo pálido do passado. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos no presente a belíssima oportunidade do ressarcimento para o futuro. Então, foi um período terrível, coletivamente falando. Foi um período marcado de torturas, guerras, mortes, predomínio da igreja, predomínio de um Jesus que perseguia, predomínio do Deus do Velho Testamento, Deus pune, Deus vinga, Deus castiga, Deus persegue. Era o momento evolutivo daquela época. Não podia ser um Deus de amor. Naquele momento, as pessoas não sabiam direito o que era misericórdia, o que era se colocar no lugar do outro. Nesse ponto de vista, nós vimos que já tivemos uma certa evolução, mesmo que ainda não para todas as pessoas, mas hoje
Muitas pessoas já dão vazão a se colocar no lugar do outro. Naquela época era uma minoria. Muitas pessoas já perguntam, será que realmente eu estou no caminho correto? Então são pequenas conquistas que nós, coletivamente falando, falamos assim, mas será que isso é o suficiente? Depende. Para o imediatista, não é. Mas para o prudente, ele começa a ver, tem solução. Estamos no caminho correto. O planeta está passando por uma turbulência, ainda mais nesse momento pandêmico, levando muitas pessoas ao desemprego ou à morte, muitas pessoas à separação, muitas pessoas às dificuldades interpessoais ou mesmo às dificuldades íntimas, mas nós vemos que é um momento muito bonito. Não por nada disso. Isto tudo é o lado difícil do que estamos passando. Mas, ao mesmo tempo, é um momento que nos convida, pera, estou de passagem. Amanhã serei eu chamado a ir embora, seja por uma gripe, seja pelo vírus, seja pelo câncer, seja pela diabetes, seja por uma hipertensão, seja por um acidente vascular cerebral, AVC, seja por uma palpitação no coração e de repente infarto, seja o que for, seja eu estou atravessando a rua, não vejo, sou atropelado. Então, pode ser várias situações. Mas nós vemos que esse momento feudal teve a sua importância, apesar das dificuldades. Como hoje, eu fico imaginando daqui a 200 anos, 500 anos, quando forem escrever sobre a pandemia. Nós já paramos para analisar espiritualmente, aqui nós estamos fazendo um contexto espiritual. Emmanuel não faz do livro A Caminho da Luz um livro histórico, porque ele mesmo deixa claro no preâmbulo desse livro que livro de história é o que nós mais temos. O intuito desse livro não é história. O intuito desse livro é mostrar a história espiritual, os bastidores espirituais. Eu fico imaginando os bastidores espirituais da pandemia. Nós já paramos para analisar? No CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira, a espiritualidade diz assim, olha, nunca foi tão requerido companheiros para ajudar num plano espiritual como na atualidade. Seja as pessoas que estão desencarnando, seja as lives que estão movimentando e fomentando a paz, a conciliação, a resiliência, seja o que for. Nunca a espiritualidade trabalhou tanto como está trabalhando na atualidade. Então eu fico imaginando, já pensou se Emmanuel, daqui a 500 anos, fosse escrever sobre o momento atual? Então nós vemos, são momentos cíclicos, momentos... Aqui durou 500 anos, durou 500 anos, não foi um dia, não foi uma semana, foram pessoas que, se a média reencarnatória é 100 anos, nesse período tiveram de 4 a 5 experiências na romagem física, aprenderam ou mantiveram do jeito que sempre foram, cada um podendo responder à sua maneira. Mas é muito belo nós conseguirmos ver os ascendentes espirituais dos momentos importantes que a Terra teve. E eu convido as pessoas, no programa que vem, nós vamos iniciar a continuidade natural do estudo. Nós vamos ver os abusos do poder religioso. E Emmanuel fala com muita autoridade, porque em algumas existências ele esteve no seio da Igreja Católica, seja como padre Damiano, seja como padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, por exemplo. Então ele não fala com quem viu de fora, ele fala com quem viu de dentro. E muitas coisas ele também foi perguntado. Ele teve muito poder, ele teve muita autoridade, ele teve muitas existências, a oportunidade de estar à frente de alguns departamentos. Então, ele vai falar com propriedade. Relembrando sempre que esse livro não tem o intuito de denegrir a imagem de nenhuma pessoa e de nenhuma instituição. Não. Emmanuel, respeitosamente, ele faz um estudo sério, um estudo profundo, sintético, são pequenos parágrafos, pequenos tópicos de momentos importantes que nós passamos aqui na Terra.
Já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. Eu relembro a todos que quem ainda não conhece a TV A Caminho da Luz, lá no canal no YouTube você poderá conhecer este e outros projetos, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e agora o canal ele tem uma nova ferramenta disponível pelo próprio Google, o botão Seja Membro. Através deste botão você pode ajudar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que você desejar, o canal. E como o canal é um braço, é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, você estará automaticamente ajudando as atividades assistenciais que nós temos na casa. Então, seja membro do canal, ajude para levarmos esperança, reconforto, consolo a muitas pessoas que padecem do material e do espiritual. Com a sua ajuda, nós poderemos levar paz, alívio, reconforto, levar um pouquinho daquilo que muitas vezes nos sobra. Ao encerrar o vídeo, rogo a Jesus, o nosso divino mestre, o nosso divino protetor, o nosso divino mentor, o nosso divino amigo, para que possa nos auxiliar nesses momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Espero que todos possam estar comigo no próximo vídeo, dando continuidade nesse estudo simples, nesse estudo humilde, mas feito com muito amor, feito com muito carinho. Deixe aqui no vídeo seu comentário, deixe a sua opinião e, acima de tudo, se o vídeo te ajudou, se o programa está te ajudando, compartilhe para que outras pessoas possam também acompanhar conosco. Uma semana de muita paz e até o próximo programa.